melhores anos da minha vida dentro da igreja. E aí já vão aí mais de 20 anos dentro de comunidades de fé, de igrejas, onde eu tenho visto o agir de Deus, tenho visto o mover de Deus, e quando eu estou com jovens, eu digo, eu não me arrependo de dar os melhores anos da minha vida para a igreja, porque eu tenho visto quantas bênçãos têm vindo, sobrevindo sobre a minha vida. E aí, queridos, quando eu paro e olho para a igreja, para o seu paradoxo, uma das coisas que me faz continuar crendo nesse projeto chamado igreja é que o próprio Senhor Jesus, ao se referir à igreja, disse que ela é a sua noiva. E há uma promessa na Bíblia do próprio Jesus, no qual ele diz que ele tem um compromisso, a responsabilidade de purificar, santificar a sua igreja, para que lá no dia das bodas do Cordeiro, que é o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai vir buscar uma igreja sem mancha e uma igreja sem rugas. Sabe o que isso significa, queridos? Que mesmo com as suas contradições, mesmo com os seus paradoxos, como eu estou colocando aqui nessa noite, Jesus, ele tem trabalhado para aperfeiçoar a sua igreja. Por mais que a igreja seja feita de homens e mulheres, pecadores, porque pensa comigo, né? Todos nós estamos aqui. Aí você olha assim, todo mundo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho. Queridos, mas onde tem gente tem problema. Cada um aqui tem uma história de vida, cada um aqui tem uma herança religiosa, cada um aqui tem uma herança familiar. Aí todo mundo se junta num lugar para adorar a Deus. Em algum momento esse negócio vai dar problema. Mas é família. Não é assim com a família que acontece? Com a nossa igreja é a mesma coisa, com a igreja é a mesma coisa. Então, apesar das nossas contradições e paradoxos humanos, nós podemos ter essa certeza nessa noite. O nosso Senhor trabalha para o aperfeiçoamento da sua igreja. E essa é a garantia que a gente tem que esse negócio vai dar certo. Porque se não tivesse uma promessa, se não tivesse essa certeza da mão de Deus agindo na sua igreja, queridos, não adiantava a gente tentar inventar coisa aqui, porque não ia dar certo. Mas Deus tem trabalhado, Deus tem agido na sua igreja. Um homem chamado J.F. Powers, ele disse o seguinte: esta é uma grande e velha nave. Ela range, balança, rola e às vezes faz com que a gente queira vomitar. Mas ela chega ao destino. Sempre chegou, sempre chegará até o fim dos tempos. Com todas as suas contradições, com todas as suas imperfeições, pelo fato da igreja não ser de pastor algum, pelo fato da igreja não pertencer a homem nenhum, mas a igreja ser uma ideia de Jesus, uma ideia de Deus, há a garantia que ela vai chegar ao final, no final de tudo. Essa é a garantia que nós temos. E queridos, como a igreja tem sido importante na nossa vida, como eu tenho dito aqui, né? E a igreja, ela é importante por N motivos. Vários são os motivos que fazem a igreja ser tão importante. E eu diria que talvez um dos maiores motivos, né, disso que eu estou lhes dizendo nessa noite, é porque a igreja tem um papel importantíssimo no processo de salvação e de formação espiritual. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. Eu busco a Deus em casa. Eu posso ter relacionamento com Deus em casa. Eu não preciso da igreja. Queridos, eu já falei isso aqui outro dia, mas eu até posso concordar com essa palavra, com esse ponto de vista. Mas tem um detalhe: eu nunca vi alguém que não frequenta uma igreja, que não tem comunhão com os irmãos da igreja, com uma vida espiritual, devocional, discipulado, satisfatória. Via de regra que eu vejo são pessoas que não vão à igreja e dizem que podem ter uma vida espiritual longe da igreja, cambaleando por aqui e por lá, tropeçando nas pernas a todo instante. Por quê? Porque a igreja tem um papel importantíssimo nesse processo, por uma razão muito simples. Não dá para viver o cristianismo não é uma mera fé intelectual interna. Ele só
Pensa comigo, o que Jesus fez? Jesus, ele chamou um grupo de 12 homens e se doou integralmente para esses 12 homens e pediu ou exigiu que eles também se entregassem de corpo e alma para aquela proposta que ele tinha para fazer, que ele tinha para eles. Isso é tão interessante, sabe por quê? Porque em qualquer igreja, dois movimentos serão muito necessários, muito importantes. E Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus chamou os 12 para junto deles. Comunhão, intimidade, relação. Mas Jesus falou o seguinte: agora vocês vão para pregar, vocês vão para curar, eu estou enviando vocês para levarem o reino para aqueles que estão lá fora. Eles iam, mas eles voltavam para estarem com Jesus, para estarem na comunhão. Queridos, a igreja é isso. Em toda igreja esses dois movimentos precisam existir. O movimento para dentro, onde eu venho estar em comunhão, onde eu venho estar com os meus irmãos, onde eu venho desfrutar da comunhão dos santos, mas ao mesmo tempo eu sou enviado para fazer a obra de Cristo, sou enviado para pregar o Evangelho, para fazer o Evangelho conhecido para outras pessoas. E foi isso que Jesus fez com seus discípulos, porque a fé não pode ser, ou melhor, o cristianismo não pode ser mera fé intelectual interna. Tem que ser compartilhado, tem que ser vivenciado, tem que ser experienciado. É por conta disso que eu sou um defensor da igreja. É por conta disso que eu acredito que a igreja é um projeto de Deus. É por isso que eu acredito que, embora a salvação se dê fora da igreja, mesmo aqueles que são salvos de fora da igreja por conta da soberania de Deus, em algum momento Deus vai trazê-los para uma comunidade de fé, para que eles possam desfrutar dessas maravilhas que eu estou dizendo para vocês nessa noite. E aí, queridos, é para essa igreja paradoxal, é para essa igreja que vive essa contradição extrema muitas vezes, que Deus vai trazer uma palavra de exortação. É para essa igreja que nós encontramos no verso 19, não temos aqui, perdão, no verso 19, escrito assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É para essa igreja, é por estar comprometido com a igreja, é por amar a sua igreja, é por não desistir da sua igreja, apesar daquilo que ela é e do mal que muitas vezes ela faz, que o nosso Deus, que Jesus, continua investindo amorosamente nela, porque ela é um projeto dele, não é um projeto humano. Quando essa igreja começou, uma coisa eu tinha no coração, eu falava para Deus: Deus, essa igreja não é minha, essa igreja é tua. Deus, eu não quero um projeto meu, eu não quero um projeto onde eu tenha planejado, gestado, sonhado, não. E eu tinha uma convicção que essa comunidade havia nascido no coração de Deus. A turma que começou no grupo base vai lembrar disso que eu estou falando, porque eu dizia isso no grupo. Isso aqui nós temos a convicção que nasceu no coração de Deus. E Deus ama a sua igreja, Ele honra a sua igreja, Ele visita a sua igreja. E por conta disso, nós nos encontramos com essas cartas no Apocalipse para as 7 igrejas que nós estamos vendo aqui hoje, uma carta específica. É interessante, queridos, porque quando João recebe a revelação no Apocalipse das 7 cartas, somente a igreja que se encontrava em Laodiceia, somente essa